Graça e paz, queridos. Hoje estamos aqui para o nosso curso Discipulado para você. Estamos aí dando sequência ao nosso trabalho de discipulado. Já formamos muitas playlists já, né, de cursos. Temos aí as duas fases já completas, que a primeira fase são compostas de 5 cursos, a segunda fase composta de 2 cursos, e a terceira fase a gente ainda não tem um número ainda concreto quantos cursos são. Estamos agora indo para o segundo curso da segunda fase, que é, é que é o segundo livro, né? E estamos já quase terminamos, estamos já finalizando quase aí o curso. Estamos no curso A Igreja Multiplicadora. Está aqui o curso. Esse aqui estamos fazendo agora, tá bom? Hoje nós vamos para a unidade, ou melhor, hoje nós vamos começar o quarto princípio, que é a formação de líderes. Formação de líderes. Estamos hoje nesse curso na unidade 7. Na unidade 7. Vamos lá então? Vamos dar sequência aqui. A vida do líder e o exemplo de Cristo. Palavra, oração e amor. É fundamental que ao líder, na verdade, ele tenha esses três, ele anda segundo esse tripé aqui, que é palavra, que é oração e amor. Sem esse tripé, o líder não consegue manter a sua liderança. E digo de uma forma ousada, é impossível que ele mantenha, né, a sua posição como líder. É impossível. Por isso que esses três são de suma importância. Vamos lá. O maior exemplo de liderança multiplicadora é o nosso Senhor Jesus Cristo. O cerne do seu trabalho com seus líderes em formação foi caminhar com eles, de forma de que seu interior fosse transformado e os valores do reino lhes fossem inculcados, passando a fazer parte da prática da vida deles. Ainda hoje, Jesus deseja nos liderar desta maneira para que, como líderes em formação, avancemos para mais próximo dele, de forma que possamos amadurecer em nossa jornada e prepararmos outros para o ministério, edificando assim o corpo de Cristo. Então, o segredo de uma liderança eficaz, né, o segredo, ele parte do momento que você caminha com os seus liderados, que eles ficam próximos de você. E nessa proximidade, essa proximidade vai levar a um relacionamento com eles, aí eles vão obtendo a cada dia transformação e você vai inculcando neles, como Jesus fez aqui, os princípios, os valores do reino de Deus. Se você observar, Jesus, o que ele fez foi exatamente calçar, alicerçar os seus discípulos para uma obra vindoura, né, para uma obra que a qual viria mais tarde. Então, por isso, foi importante para ele e por isso é importante para nós hoje também fazer esse trabalho. Vamos lá? Nós vamos dar aqui uma lida em Efésios, capítulo 4. Vamos lá? Lembrando que a versão que eu utilizo aqui é a versão NVI. Eu gosto muito dessa versão. Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13. Diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então está aqui Paulo falando o objetivo, porque nós temos que trabalhar com a liderança.
Porque o objetivo aqui, que deixa bem claro aqui, em primeiro lugar, é preparar outros para o ministério, né? Para que assim venha a ser edificado o corpo de Cristo. Então, o cumprimento do chamado aqui de Deus é que exercemos a liderança do nosso ministério, é que vamos aperfeiçoar a nossa vida cristã e a vida cristã também cristã ao nosso redor. Escute somente aqui mais um texto que nós vamos ler aqui. A liderança deve ser trilhada a partir de uma necessidade constante de fortalecimento da vida cristã. O líder não é forte o suficiente para em si mesmo e dessa forma precisa buscar forças no Senhor para seguir na caminhada. Podemos destacar 3 aspectos da busca da capacidade necessária para a liderança centrados no exemplo de Cristo. Quais são eles? Vamos lá. Conhecimento da palavra, a vida de oração e a palavra de amor, como nós já mencionamos anteriormente aqui. Deixa eu ler mais essa parte aqui, diz assim: o desenvolvimento desse aspecto, no entanto, constitui uma trajetória de vida e não deve ser entendido como uma plenitude cuja falta limita o exercício do ministério cristão. Mesmo no final da vida, ainda não teremos atingido essa plenitude. Porém, devemos ser encorajados a exercer o nosso chamado mesmo durante a caminhada, compreendendo que é no serviço que somos aperfeiçoados. Eu até grifei aqui no serviço que somos aperfeiçoados, justamente porque é isso. Você trabalha, você vai ser aperfeiçoado de acordo com o que você faz, né? Eu, praticamente, quando nós criamos uma igreja lá em Teófilo Otoni, nós levantamos um ministério lá, um trabalho lá, quer dizer, uma igreja lá, né? Nós já pertencíamos no ministério e nós fomos usados por Deus para poder levantar um ministério. Quando nós levantamos esse ministério, eu fui me aperfeiçoando de acordo com o trabalho. Eu era novo na fé. Eu tinha basicamente uns 3 anos de cristão ainda. Não tinha ainda uma experiência, não tinha ainda ainda encontro esses trabalhos. Então, assim, pessoal, assim, só eu mesmo, né? O que eu fazia era junto com os irmãos, mas dali eu estava sozinho. E levantamos esse trabalho, glória a Deus que até hoje ele existe, até lá hoje, pastoreado por um pastor que muito amigo meu, gosto muito dele. E eu em breve estaremos lá visitando esta igreja para poder viver novamente aqueles momentos de muitos anos atrás. Então vemos aqui que o aperfeiçoamento vem. Se você não trabalhar, se você não exercitar o trabalho cristão, é impossível, meus irmãos, minhas irmãs, que você seja aperfeiçoado. Então vamos lá, vamos falar sobre o tripé aqui dessa liderança, né? A capacidade para que você faça uma liderança eficaz. O primeiro dele é o conhecimento da palavra, né? Então, aqui ler, meditar e praticar. Esse é o ponto de partida. Se você não ler, se você não é amante, eu particularmente sou muito amante da palavra, gosto muito de ler, mas que o tempo hoje está meio corrido, né? E a gente está envolvido aí com esses trabalhos, todos que nós estamos fazendo aí, porque além de nós estudarmos para poder fazer esse trabalho aqui, nós também pregamos todos os dias, lançamos eles no canal, no Facebook, para alguns amigos do WhatsApp, e também estudamos, e voltei novamente a fazer o meu curso de bacharel de teologia. Então nós temos todas essas tarefas, e então hoje não tem aquele tempo para ler como lia antigamente. Mas eu estou estudando a palavra de Deus, estamos pregando todos os dias. Então essa é a maneira também de você ler a Bíblia, de eu também ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, como também aqui no curso também a gente vai aprendendo umas coisas aqui também, porque, como eu falei aqui numa dessas unidades aí anteriores, no vídeo anteriores, que isso aqui para mim também é novo, né? Eu também estou aprendendo juntamente com vocês, estou ensinando e aprendendo assim automaticamente. Então, ler, meditar e praticar. Não é somente ler a Bíblia, não é somente ler, tem que meditar. E depois da meditação vem a prática. Tudo começa
com conhecimento da palavra. Se quisermos fazer um trabalho eficaz, tem que conhecer a Bíblia. Né? Então aí vem o meu conselho, não falte a escola dominical. Aí o meu conselho, faça um curso de teologia, né? Nem que seja somente o básico, mas que façam, sejam fáceis. Se você que mora aqui em Itaguaí, eu tenho aí a minha sugestão, se você quiser um curso mais avançado, eu tenho outra sugestão, enfim, eu posso te ajudar. É só você me comunicar aí, mandar. A outra questão também é a vida de oração. Não é orar, é ter uma vida de oração. É viver em forma de oração. Diz que Moody, que quando ele era um tanto de oração que ele, quando estava caminhando, ele parava tudo. É como se estivéssemos hoje dirigindo um carro e sentimos aquele impacto de orar. Aí você estaciona o carro num local seguro e você começa a oração. Moody fazia isso na sua época. Ele orava constantemente. Opa, vamos parar aqui, eu sinto que devo orar. Vamos orar, ele orava. Então, a vida de oração constante. Além desses momentos de devoção, de oração, é viver uma vida de oração também andando, meditando naquilo que Deus falou e falando com o Senhor em si. Essa também tem que haver. Porque, além disso, meus amados, além de você conhecer a Bíblia, você tem também que orar para que Deus venha fortalecer você e orientar você nos trabalhos ou nos ensinamentos que você vai fazer com os seus discípulos. Por outro lado, né, o conhecimento da palavra, a vida de oração, desassociada à prática do amor, aí não vamos cumprir o objetivo de Jesus Cristo. Né? Então, não adianta. Sem amor, nada disso, sem nada de oração, e a oração, a vida de oração, com o conhecimento bíblico, não vai valer nada para você. Então, vamos lá. Para sermos líderes, precisamos primeiramente nos deixar liderar por Jesus. Antes de sermos líderes, precisamos ser servos. Vai aí o slogan de novo, a palavra, a frase. Para você ser um bom líder, antes você precisa ser um excelente servo. Ok? Vamos lá. Vamos agora falar sobre algumas coisas sobre o poder de Deus sobre a nossa vida, né? E o primeiro tema é de liderados a líder. Então agora você é um líder. Você agora precisa liderar, levantar e fazer outros líderes. Então agora, e para isso acontecer, tem aqui o primeiro tópico que você precisa se vestir da armadura de Deus. O chamado de Deus para liderar é uma proposta de serviço. Esse serviço implica influenciar outros e multiplicar a visão que nos foi dada por Deus. Isso não nos dará necessariamente uma posição de destaque ou privilégio. O chamado divino é uma transformação de vida que será moldada, sobretudo, para o benefício dos outros. Para isso, precisamos estar preparados, experimentados, próximo de Deus e revestido do seu poder. Então você precisa estar preparado, precisa ter experiência, né? Precisa estar próximo de Deus e estar sempre revestido do poder de Deus. É difícil eu entender uma pessoa que quer ser um líder, ele venha fazer isso sem experiência. Tudo na vida precisa de experiência. Eu, particularmente, estou hoje como pastor. Eu não sou pastor porque caí do céu ou alguém achou graça em mim e me ordenou ao pastorado. Não. Eu sou pastor porque, primeiramente, nós temos um currículo, nós temos experiência, né? Experiência de levantar a igreja, experiência de abençoar vidas. Isso quem me conhece sabe quantas vidas hoje estão abençoadas. E tem mais. E quantos ministérios saíram do meu ministério. Isso não estou aqui usando uma jactância, um orgulho. Estou aqui trazendo para você para que você entenda que para ser hoje um líder, você precisa ter experiência.
Então, você precisa se adequar a essa experiência. Uma pessoa que não aceita ser liderado, uma pessoa que não aceita, que não lê a Bíblia, uma pessoa que não é assíduo, não é responsável com os trabalhos cristãos. E hoje, eu já conheço alguns que são líderes, que se auto se consagraram, auto se ordenaram ou deixaram, não sei o que aconteceu, talvez pela lábia, não sei, foram hoje pastores. Eu não entendo, eu sou difícil de compreender isso, por mais que me explique, sobre compreender, porque eu não vejo nenhum respaldo bíblico para ordenar determinadas pessoas dessas a uma liderança, e principalmente ao pastorado. Nós estamos aqui, né? Vamos aí, eu queria abrir com vocês aqui Efésios. Já estou aqui aberto já, né? É só aqui no capítulo 6. No versículo 10 diz o seguinte: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Nós podemos aqui compreender que o poder de Deus é do qual devemos revestir. Ele é forte. É Ele que vai nos manter de pé. Ele vai nos manter de pé. Então, aí precisa o quê? A gente ter uma devoção da palavra. O que é ter um devocional à palavra de Deus? É você ter um momento, né, ler a Bíblia esporadicamente. Não é a Bíblia por ler ou por um momento. Não, é você ter um momento de leitura. Ter aquele momento, ir para o seu quarto, ir para o seu escritório, se caso você tiver. Enfim, ir para um lugar onde você possa, né, ler a Bíblia e de forma ler ela de forma meditativa e ver como praticar aquilo que você leu. A outra, né, uma vida de oração e o amor, que vai aonde nós recebemos esse poder de Deus, esse poder. O poder que ora falamos é o poder do dunamis, do grego dunamis, que já mencionamos aqui, que é um poder a qual vai fazer que a obra seja mobilizada, né? Onde vai gerar energia, onde você vai trazer ânimo, onde você vai trazer explosão, onde vão explodir as obras do diabo. Então, que dunamis veio do grego, aí você entendemos que é dinamismo, o dínamo, que é aquela peça do carro que gera energia, e a dinamite. Então, tudo isso aí é onde vem a entender o que é o dunamis no grego do poder de Deus. E esse poder, ele só tem um objetivo. Não é para poder pular dentro de igreja, não é para fazer sapateio dentro de igreja. Esse poder é para testemunhar. Isso implica fundamentalmente transmitir a visão de Cristo aos outros. Entendeu agora? Então, essa é o entendimento bíblico. Não estou aqui trazendo entendimento do pastor Wagner, não. O versículo 11 diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Pense nós que não, mas o diabo ele vai tentar de todas as possibilidades que ele possa nos impedir que a obra de Deus seja feita. Então, a proposta de Paulo aqui é que toda liderança ela se vista da armadura de Deus. Nós temos um curso chamado Batalha Espiritual. Está lá na playlist nossa, da primeira fase. Né? Você vai olhar lá, já está formada já. Né? Os vídeos ainda, enfim, ainda não estão muito bem assim, visíveis, mas a palavra sai. O importante mais é o conteúdo do que realmente a visão. A gente vai melhorar isso mais tarde. Né, enquanto nós tivermos tempo, já tem um projeto já de a gente começar a ensinar de novo, fazer outros vídeos de novo das mensagens, agora de uma forma mais, como tá, vocês estão vendo aí, está melhor um pouquinho, né? Mais tarde a gente vai melhorar mais, mas a gente melhorou bastante agora. Mas a gente vai trazer, mas está lá. Você vai lá, entra lá e nós temos uma unidade que a gente fala especificamente sobre isso na batalha espiritual, ok?
Vamos lá então? Vamos lá, continuidade. É importante destacar que as ciladas mencionadas no verso 11 não são comuns, mas de natureza diabólica. Uma estratégia de guerra bem-sucedida precisa ser definida sobre um sólido conhecimento do inimigo e de suas armas. Vivemos uma guerra espiritual contra seres espirituais. Precisamos utilizar armas adequadas. Em muitos momentos, o cristão pode utilizar armas inadequadas para o combate espiritual. Em vários exemplos, algumas ciladas são revestidas por meio de conflitos pessoais, irmãos se desligando contra irmão e igreja contra igreja. É o que está acontecendo aí, né? Isso são batalhas inadequadas, né? Então, são armas inadequadas, né? Tanto que no versículo 12 aqui, a gente vai ler aqui, você pode ler aí, que Paulo diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa batalha hoje, né? É vencer o poder das trevas, é vencer o inimigo. E esse inimigo, pense que não, mas está muito bem ativo ainda hoje. E precisamos ter consciência disso. Vamos lá? Dado que temos participação direta como filho da luz nessa batalha, estejamos nós com as armaduras completas. Paulo reforça isso e adiciona a expressão toda, denotando que não podemos deixar nada descoberto ou vulnerável. Então você vai ver aqui no versículo 13 que Paulo ele fala o seguinte: olha, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possamos revestir o dia mau e permanecer inabalável. Aí a partir do versículo 14, ele já começa a passar para a gente quais são essas armas, né, que precisamos essas armaduras que precisamos nos vestir. Que não é o nosso caso hoje, né? Nós já temos uma playlist aí que fala, temos um curso, né, que está lá na playlist do nosso canal, que fala especificamente sobre isso. Você pode ler e fazer o curso todo da batalha espiritual. Ali está a resposta para você ser eficaz no seu trabalho de liderança. Uma das principais qualidades de um líder na Bíblia é a perseverança. Um líder que não seja perseverante no seu trabalho. Por exemplo, nós tivemos aí, eu vou contar aqui alguns exemplos meus. Então, Flotone, né, foi um trabalho que teve que haver uma perseverança mesmo em minha. Senão o trabalho nem existiria hoje. E assim sucessivamente, né? Hoje estamos com um trabalho, fazendo um trabalho de discipulado, né, na casa aí da irmã Sônia. E estamos aí projetando para fazer um trabalho também lá em Silva Jardim. Enfim, estamos trabalhando para que a gente mantenha esses trabalhos firmes. Mas quando a gente começa o trabalho, a gente tem que ser perseverante naquele trabalho. Por favor, você recuar vai trazer problemas grandiosos, né? Infelizmente. Influenciar outros aí transferir a visão de Deus, que haja continuidade e expansão do evangelho é algo central para o líder. Então aqui nós temos agora outro ponto importante, a importância do líder multiplicador. Atente só. Uma das funções mais importantes da liderança é equipar os santos para que se torne participante da obra missionária. Usando os seus dons e talentos para a glória de Deus. Se o líder não preparar seus discípulos para andar, para prosseguir no cumprimento de sua missão, está claro que não será um bom líder. Aliás, o papel principal do líder é formar outros líderes para que o evangelho chegue até os confins da terra. Então, o meu trabalho, o seu trabalho aqui, não é ficar, né, apenas falando, é ensinando, trabalhando para que outros líderes, para formar outros líderes, para dar sequência à obra. Tá ok? Nós temos aqui um exemplo prático, eu queria até compartilhar com vocês, é Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia,
capítulo 18. Né? Capítulo 18, nós vamos falar aqui a partir do versículo 14, que a qual nos fala sobre um conselho, né, de Jetro, o sogro de Moisés. Ele dava lá para poder ir para Moisés dar sequência ao seu trabalho. Vamos ler aqui então. Versículo 14 diz assim: quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo seu povo, disse: o que é que você está fazendo? Porque só você assenta para julgar, e todo esse povo se espera em pé desde a manhã até o cair do sol. Aqui nós podemos ver que o próprio Jetro começou a perceber que Moisés estava se tarefando de forma demasiada. Isso é desnecessário, na verdade, desnecessário. E ele vê aqui, ele vê a situação. Aí Moisés, né, de alguma forma, no versículo 15 e no versículo 16, ele procura justificar a razão da pergunta que Jetro fazia a Moisés. Olha só, versículo 16, 15 e 16. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Aqui vemos, né, Moisés explicando. Aí no versículo 17, 18, Jetro responde. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Então, Jetro estava ensinando para Moisés que tem que dividir as tarefas, porque senão vai esgotar, vai levar ao enfado. Então, é preciso que ele faça isso. Aí no versículo em diante, Jetro sugere a ele como fazer isso. E vamos ler aqui a partir do versículo 19, diz assim: agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, em que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto ao decreto e leis, mostrando-lhes como deve viver e que deve fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão firmes, estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, mas as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar a dificuldade e todo este povo voltará para casa satisfeito. Então, está aqui o conselho. Então, isso fala mais para os pastores, né, que têm as suas tarefas, os seus dia a dia. Então, tem que dividir essas tarefas. O conselho aqui é que não façam tudo sozinho, porque isso vai levar a um desgaste muito grande e vai ter consequência, que é o pior de tudo, né? Vai ter consequência, a igreja vai sofrer, o povo vão sofrer e a obra não vai ter andamento e nem progresso, muito menos multiplicação. Tá bom? O objetivo de todo o processo de formação de liderança é a preparação de líderes que possam preparar outros e manter o processo de crescimento e multiplicação. Essa é a visão que queremos comunicar. Vamos lá? Temos aqui os desafios do nosso dia a dia: fé, perseverança e esperança. Então, se de alguma forma faltar visão, vai e peça a Deus visão. Por isso que o líder tem que estar sempre
envolvido com oração. Vamos lá, outro ponto aqui. Relacionamento discipulador. O ponto de partida para a formação de líderes multiplicadores. Como já vimos no capítulo de evangelização discipuladora, que é a comissão, que é a grande comissão, no capítulo 28, versículo 18 e 20 de Mateus, ao dizer, ir e fazer discípulos, nos ordena não apenas o chamado de discípulos e acolhê-los na igreja, mas também aperfeiçoá-los, isto é, ensinando-os a obedecer todas as coisas que Jesus nos tem mandado. Nesse processo de aperfeiçoamento, o discipulador deve transferir para o seu discípulo muito além do que verdades, mas a sua própria vida. Aí temos aqui duas passagens bíblicas, né, que a qual nos demonstra isso, né? Eu queria mostrar a primeira, depois a gente vai mostrar a segunda. Não está aqui não, né? Mas a gente vai procurar aqui daqui a pouquinho aqui, tá bom? Mas essa aqui é muito importante. Vamos lá. Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Que diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 2:8. Se diz assim: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Cristo, mas também a nossa própria vida, para que vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo está dizendo aqui, né, além de ensinar o evangelho, ele agora vai dar também a sua própria vida. É por isso que o relacionamento discipulador, que é o ERD que nós chamamos aqui, ele é muito importante. Você sempre está em contato com as pessoas que você está tendo, está tendo os seus encontros. É muito importante, né? Que se você não fizer isso, né, não vai dar certo. Vamos lá, deixa eu ler aqui isso aqui interessante. Olha. Em um relacionamento discipulador, que é o ERD, em um ERD, vamos dizer assim, exemplo de vida faz toda a diferença, pois os discípulos tendem a copiar os exemplos do discipulador, pois não há como desvincular a vida de uma pessoa daquilo que ele ensina. Né? Se cada discipulador puder juntar algumas pessoas fiéis em torno de si mesmos, incutir sua vida na vida deles, ensiná-los e reproduzir esse ensino de vida, então o reino de Deus se expandirá com grande velocidade. Então está aqui o segredo. Avançar, mas sempre se comunicando com essas pessoas. Né? É muito importante isso. Deixa eu ler outro ponto aqui. O legado que deixamos em nossos ministérios não é apenas a obra que fazemos, mas a obra que os discípulos que formamos realizam. Se multiplicarmos um pequeno grupo de discípulos fiéis e capacitarmos, eles plantarão mais igrejas do que jamais poderíamos plantar e farão um trabalho muito maior do que o nosso. Por isso, o discipulado multiplicador, que objetiva a formação de líderes, é uma das tarefas mais importantes que realizamos durante a nossa vida. Nossa tarefa é prepará-los para que possam levar o trabalho avante, expandindo assim o seu alcance. Então, é muito bom quando você vê que obras que você pagou o preço por ela, vidas que você parou para poder sentar com elas, se desenvolvendo e fazendo, como eu fico muito orgulhoso por isso, fazendo coisas melhores do que eu já fiz, o que eu faço. Isso é muito importante. Você ver que o seu trabalho teve e está tendo resultados. Vamos lá. Portanto, o RD é o ponto de partida para a formação de líderes. Ok? Vamos lá.
Vamos terminar aqui então? Último tópico aqui, diz assim: no ministério e na liderança, o discipulador deverá levar o discípulo consigo enquanto estiver fazendo outros discípulos ou realizando outras tarefas, como visitas, orações por enfermos. O discípulo precisa ver como o discipulado faz as coisas, como se comporta no público, em público, no lar, nos negócios, no trabalho. O processo de formação de líderes, discípulos e líderes compreende as seguintes ações. Vamos lá. Primeira, transmitir a verdade e vida por meio de ministração bíblica e exemplo. Permitir que o discípulo auxilie o líder em suas ações. Observar o discípulo atuando, verificando se ele está indo bem. E a outra, sair e acompanhar o discípulo de longe ou ter encontros menos frequentes. Então, isso tudo aqui é importante depois que você vai formando. Né? Nós lá, no curso Em Missão com Deus, nós temos lá uma historinha da águia lidando com seus filhotes. Ela vai lá, né, alimenta lá, o filhote fica tudo felizinho, né, porque está sendo alimentados. Depois, ela começa a tirar, né, as penas, né, as palhas, né, do ninho, deixando o ninho mais no graveto, dando ali um certo incômodo para os seus filhotes, né, para poder eles achar que a zona de conforto está acabando, está acabando. E aí ela começa depois a fazer a segunda tarefa, para poder para poder ensinar os seus filhotinhos. Ela vai dar um passeio com eles no ar, eles ficam todo bobo. Opa, estou vendo aqui a paisagem. Na terceira tarefa, ela começa a saltar eles. E eles, quando vê que não conseguem voar, ela vai lá, pega ele, leva para o ninho novamente, né? Sempre deixando o ninho de forma incômoda, né? Para poder eles não se achar que estão na zona de conforto, tirar o conforto de uma forma para eles. E ela faz isso até que eles aprendam a voar sozinhos. É assim também que devemos fazer. Vamos lá? Em outras palavras, os passos para discipular alguém e torná-lo líder são: primeiro, eu faço e o líder em treinamento observa. Eu faço e o líder de treinamento ajuda. Terceiro, o líder de treinamento faz e eu observo, né? E ajudo se necessário. E quarto, o líder treinado faz que eu me coloco à disposição quando for necessário. Esse andar juntos, lado a lado, é o que chamamos de treinamento em serviço. Agora, uma coisa que é importante é que precisamos pagar o preço de um discipulado bíblico. Queridos, tudo tem o seu preço. Não é apenas você discipular por discipular. Né? E o discipulado, os discípulos, na verdade, eles precisam que você pague esse preço para eles crescerem. Eu sei que estou falando, já paguei muito preço por vidas que hoje estão aí, no auge, né? Mais conhecido do que eu, pregando nas igrejas mais do que eu. Mas na verdade não estou nem muito pregando em igreja mais, né? Estou mais na base mais daqui do vídeo, passando esse ensinamento para vocês. Mas se caso você quiser ir, nós pregamos na sua igreja, estamos com, podemos ver a agenda, ver aí, né, os dias, de repente dá para poder pregar e será uma honra pregar na sua igreja. Ok? Para finalizar, vamos lá. Portanto, gerar a cadeia de RDs, partindo do pastor e da sua liderança, é a chave para a multiplicação natural e exponencial de discípulos e líderes na igreja local. Então, essa é a primeira parte aqui do Formação de Líderes, que é o quarto princípio. E no próximo vídeo estaremos finalizando aí esse quarto princípio, Formação de Líderes, tá ok? Deus te abençoe. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. E Deus te abençoe
grandiosamente. Amém.